Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8, verso 19. Vamos entender uma coisa muito importante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu acho que quem realmente entende esse versículo tem essa expectativa. Mas o que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando da revelação final, da vinda de Jesus Cristo. Está embutido aqui nesse ensino. Se você for até o verso 25, você vai entender que ele está falando sobre isso. Você não pode tirar uma conclusão de um versículo, você tem que colocar o versículo no contexto para você ver do que está falando, senão você inventa o que você quiser com a Bíblia. E é isso que se tem feito por aí. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como é que nós estamos esperando esse dia? A revelação dos filhos de Deus. A revelação é quando sai todo o véu. A revelação plena dos filhos de Deus. Hoje, se você chegar para uma pessoa que não crê em Deus e falar assim para ele: eu sou filho de Deus, olha para mim, estou me revelando para você. Sabe o que vai acontecer? No mínimo ele vai cair na risada e falar que você está louco. Vai ser a maior piada para ele. Mas aqui, quando Jesus voltar, os filhos de Deus vão ser revelados. É a revelação dos filhos de Deus. Agora o reino de Deus, lá em Lucas fala, está dentro em nós. Nós estamos implantando o reino, estamos. Quando eu levo o Senhor Jesus Cristo para uma pessoa, aquela pessoa nasce aonde? No reino de Deus. Ela se torna um cidadão do céu, no reino de Deus. E aqui começa uma vida de crucificação. Nós temos de desmentir a mentira de que vida cristã é um mar de rosas. É a vida mais gloriosa, de maior aventura que você pode já ter. Nenhum Spielberg consegue pôr em tela a aventura que é uma vida cristã verdadeira. O povo não conhece porque fica na chatice da religião. É uma vida de aventura. Deus tem cada surpresa e é tudo assim, ó, emocionante. Quando o Senhor Jesus voltar, os filhos de Deus vão ser revelados. Corpo, alma e espírito. Nós estamos em campo inimigo. Nós somos subversores aos olhos do diabo, né? Quando alguém recebe o Jesus através de você, você está no campo inimigo tirando aquela pessoa, como nós fomos tirados um dia. E o reino fica aqui dentro. Mas o reino de Jesus vai ser real, gente. Jesus, o rei, como você vê o presidente, como você vê, você vai ver Jesus assim no reino. É assim que vai ser. Então isso é a manifestação dos filhos de Deus total. Como é que nós estamos esperando esse dia? Passivamente? Ou implantando o reino dentro dos corações? Agora, o que nós temos que entender, e realmente há uma coisa embutida aqui, a ardente expectativa da criação, a criação, tudo, os animais, tudo está esperando, porque quando os filhos de Deus forem manifestos, significa o reino de Jesus aqui na terra. Aguarda a revelação, mas olha quem vai ser revelado: os filhos de Deus. Aí você vai falar assim, e daí? Isso é óbvio. Só que no grego, há mais de uma palavra para filho. Em português, filho pode ser neném, pode ser adulto, pode ser velho, é filho. Você tem que explicar. Filho, adulto, filho, nenê. Ele tem um filho, é um nenenzinho ainda. Ele tem um filho, já é um senhor. Por exemplo, no grego tem uma palavra que é teknon. Essa palavra você traduz por filho em português. Só que o sentido da palavra teknon está ligado a ser filho, quer dizer, alguém que nasceu, ao nascimento. Nasceu daquela pessoa. Não fala de caráter do pai ou de um filho adulto. A palavra teknon está se referindo quase que exclusivamente ao nascimento. Ao fato de ter nascido. É meu filho. Eu estou falando, nasceu de mim. Mas existe outra palavra que muitos de vocês já conhecem, que nós falamos muito dela no curso de santificação. É a palavra huios. Huios. H-U-I-O-S. Que é justamente a palavra usada nessa passagem que estamos vendo aqui em Romanos. O que essa palavra traz em si? A palavra
huios é filho. Só que huios traz a ideia de filho maduro, filho adulto, que manifesta o caráter do pai, que manifesta atributos do seu pai. Não é uma palavra ligada ao simples fato de ter nascido, é filho porque nasceu. Mas fala, é filho do fulano, quando fala huios, já transmite a ideia, tem o caráter, já manifesta o caráter do pai. Reflete nele a natureza do pai. São pessoas reconhecíveis porque trazem alguma coisa do caráter do pai, alguma coisa da imagem do pai. E só podemos ver isso quando a pessoa é adulta. Hoje me perguntaram, a sua filha parece com você? Ela é agitadinha, rapidinha? O Manuel falou assim, eu acho que ela é mais. É disso que nós estamos falando. O huios traz essa conotação, essa ideia. E a palavra usada aqui em Romanos, quem será manifesto? Os huios. O Espírito Santo escolheu a palavra huios. Serão manifestos. Aguarda a revelação dos huios de Deus. Muita gente que se diz cristão e que pratica algum tipo de religião cristã verdadeira, certa, real, bíblica, não manifesta o caráter do Pai Celestial. Não é huios. Pode ser teknon, mas ainda não é huios. E Deus está esperando que se manifestem os huios. É o que Deus espera. Quem tem filho aqui? Eu acho que a maioria. Passou pela tua cabeça, e se passou, deve ter te dado o maior desespero do seu filho nunca crescer? Nunca se tornar um homem, uma mulher, adulto, formado, completo? Porque tem algum problema muito sério. Se nós pensamos assim, imagina Deus. É impressionante a Igreja de Jesus. Hoje, a coisa está tão feia que quando encontramos um huios, parece que estamos vendo um super-herói. Gente, é a mesma coisa de, por exemplo, a minha filha chegar e eu falar assim, a minha filha é adulta. Ia ser uma coisa muito maluca. Puxa, que surpresa! Ela cresceu, virou uma mulher, tem 2 filhos. A gente nem para pensar nisso, não é verdade? Ninguém fica surpreso porque uma pessoa ficou adulta ou porque está crescendo. Isso é o que se espera. Deus espera que os seus teknons se transformem em huios. Como nós esperamos que os nossos teknons se transformem em huios. Estão entendendo? Não há nada espetacular, nem, um super crente, né? Não. É o normal, é a carreira cristã essa. Começamos tropeçando e tal, mas vamos crescendo no conhecimento de Deus e isso vai nos amadurecendo. Gente, sabe o que Deus está ansioso lá no céu? Sabe o que Ele quer falar? Ele olhar aqui para a terra e falar assim, olha meu filho, não é a minha cara? Não é igualzinho o pai? Não, os pais ficam todos felizes quando os filhos se parecem com eles. Parece brincadeira, mas esse é o coração de Deus. Deus quer olhar e poder falar assim, não é igualzinho a mim? Deus não quer te castigar, Deus não quer te pegar no pulo, Deus não é um velho chato que chove nas tuas paradas, não. Deus está ansioso para o caráter de Jesus ser formado. Ele deu esse caráter, esse era o plano original de Deus para a raça humana. Ele salvou a raça humana para devolver esse caráter. Ele quer, ele está ansioso. Ele é bom, ele é amoroso, ele te perdoa, ele começa tudo de novo. Quantas vezes? É só você praticar a verdade, confessar. E ele está lá te esperando, né? O pai do filho pródigo estava olhando, não tirava o olho da estrada. Era tão grave o que aquele filho tinha feito que ele falou, eu vou lá pedir pelo menos para comer, ser que nem um trabalhador do meu pai. Quando Deus dá para mim a vida dele, eu não merecia. De forma nenhuma eu merecia. De forma nenhuma ele podia. Mas ele me dá a vida dele. Para mim que falava, não quero nem saber de Deus. Que dizia com a minha boca que eu acreditava em Deus, mas Deus não fazia parte da minha vida. Que o cinema do clube na terça-feira era muito mais importante do que uma aula. Que as minhas vaidades e as minhas futilidades... E ele foi lá e me deu a vida dele. Na lei de Deus eu tinha que ir eternamente longe dele. Entende? É verdade que ele fez a justiça através de Jesus. Mas se você olhar para você e para Deus,
Oh, Deus. Se meu marido soltasse nos tempos de tribunal de júri, soltasse um réu, simplesmente soltasse o réu, ele seria injusto. Talvez até cassassem o cargo. Deus faz isso. Ele transforma pecador em santo. Filhos da ira, do diabo, em príncipes do seu reino. O que você fez? Você pagou para isso? Você pagou a pena? Não. Estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, não precisava mais nada. É que nós não temos ideia com o evangelho light que se prega, com o Jesus diluído que se prega. Nós não temos ideia do que nós éramos sem Jesus. E nós ficamos no troninho julgando e exigindo. Muitos são batizados no Espírito Santo. Até ensinam na escola dominical, tem cargos disso, tem cargos daquilo, mas nunca manifestaram o caráter de Jesus. Na frente é uma coisa e atrás é outra. Nas reuniões da igreja é uma coisa, em outras é outra. Dizimam, não perdem um culto, não perdem uma aula, não perdem uma ministração, leem a Bíblia, mas não têm o caráter de Cristo. Isso não é cristianismo, igreja. Por qualquer coisa na frente de Deus e de Cristo na tua vida, não se abrir para esse transformar do Espírito Santo, não querer uma intimidade com o Senhor Jesus, não querer ir para a cruz para seguir a Jesus, não é cristianismo. Não é que é um cristianismo melhor ou pior, é ou não é. Ou Jesus é Senhor ou ele não é Senhor. E aonde eu ainda sou Senhor, ele não pode ser o Senhor. E pode ser que ele não seja o Salvador. Nós estamos nos enganando. Os ministros dessa geração estão enganando. Eu falo, irmãos, movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou brincando. Os outros olham e olham com os olhos da carne e dizem que bênção. Mais que espiritual. Não tem o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo só é possível vir a nós com um relacionamento íntimo com Deus. Quando o Espírito nos convence de abrirmos a nossa vida. E a hora que abre a vida não é agradável não, irmãos. É você praticar a verdade, ver quem você é. Tirar as máscaras, tirar pinturas, tirar tudo. As ilusões, as historinhas a teu respeito. E diante de Deus falou, Senhor, eu sou isso. Ó Espírito Santo, eu preciso. Deus não faz isso para você ficar na fossa. Deus faz isso para você reconhecer. Ele precisa do posicionamento para trabalhar na tua vida. Não é automático, irmãos. É de graça, mas não é automático. Ele vai trabalhar tudo, você não vai pagar, você não vai fazer nada para essa transformação. A única coisa é o teu posicionamento e a prática da verdade. É isso que ele precisa. Quem olhasse para mim, numa certa ocasião da minha vida, ia falar, mas que cristã boazinha. Eu não tinha um traço do caráter de Cristo. Eu não tinha um minuto de relacionamento com Deus. Era obra morta em cima de obra morta, ilusão em cima de ilusão, mentira para mim mesmo em cima de mentira. Mas quem olhasse de fora achava bonitinho. Tinha cargo, dava até aconselhamento, coitada das minhas vítimas, que eu nem lembro do que eu falava. Tudo por causa de cargo e um DR, nem na frente do meu nome, do meu marido. Irmãos, caráter fala do que eu sou lá no íntimo. Do que eu sou quando ninguém está me vendo da igreja, dos meus irmãos. Ninguém. Caráter fala da essência, da natureza que está em mim. Não é uma fantasia, não é uma máscara. Não é um esforço, irmãos. É descansar. Saber que você não pode fazer nada e deixar Deus fazer. Diante de Deus, lá no reino de Deus, quando Deus olha, se nós não somos conhecidos como ruios de Deus, manifestando o caráter de Deus, de alguma forma, no começo é um pouquinho, aquilo vai crescendo. No nosso estudo, nós vamos ver isso, que há um cultivo desse fruto. Ele é do Espírito, mas nós cultivamos. Mas diante de Deus, ele tem que nos olhar como ruios. Se nós não revelarmos a natureza de Deus, a nossa religião não é nada. Pode tapear você, sua família, seu pastor, quem você quiser, mas a Deus não. E nem ao diabo, eu sempre falo isso. Ele sabe as portas que estão abertas na tua vida. Nós não vamos revelar Cristo ao mundo. E o nosso objetivo, o objetivo de Deus para nós é a transformação do nosso caráter. E isso é feito aos olhos do mundo. Deus podia nos tirar, salvou, vai lá para o céu,
arruma um lugarzinho lá, como disse alguém, né? Porque tem um lugarzinho lá que quem não é salvo tá lá, eu não entendi direito. Não tem lugarzinho nenhum. Tem lugarzinho nenhum. Resolve aqui. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ponto final. Está escrito aqui em Hebreus 9, 27. Mas se Deus quisesse fazer o lugarzinho, Ele é soberano, fazia, só que Ele não fez. É aqui. E por quê? Por amor ao mundo. E quem é ruios de Deus, quem começa a entender os planos de Deus, gente, a gente fala de tribulação, mas é glorioso. A descoberta do que é vitória na vida cristã é o sabor de vitória que não existe. Em nada, em nenhum esporte, em nenhum jogo, em nada. Você vencer a carne, o mundo e o diabo em nome de Jesus, não tem coisa melhor. Coisa maravilhosa. No dia a dia, na experiência, qualquer experiência. Ontem, um trombadinha chegou no meu carro, falou, senhora, educado, falou, senhora, tô com um revólver aqui. Não acelera porque eu atiro, eu meto bala, vai me dando dinheiro. Eu olhei pra ele e falei assim, em nome de Jesus Cristo. A hora que eu falei assim, o menino fez assim. Literalmente, minha filha ficou com um olho desse tamanho. Ele fez assim. Eu não sei o que ele viu, se ele não viu. É impressionante isso. Mas essa experiência, essa não é nada. Eu estou dizendo a vitória de você vencer o pecado. De você ir para o Getsemane e submeter a tua alma, a tua vontade à vontade de Deus, e aquilo ser transformado, e você sair dali como Jesus saiu para a cruz, sereno, com a convicção que alegria, gente, é uma alegria que não existe. Você venceu o pecado, o diabo, o mundo, a tua velha natureza, os vícios, tudo é uma alegria, é uma sensação de vitória que não existe. As libertações que o Senhor faz, que coisa maravilhosa. Quando você fica livre, você vai se livrando disso, daquilo, mas porque você se posicionou, o Espírito Santo teve liberdade. E isso é evangelização, meus irmãos. É a pessoa que você está falando de Jesus, não só ouvir um discurso, mas ver uma vida transformada. Ver o caráter de Cristo em você. Ver você em paz, alegre, com benignidade, mansidão, domínio próprio, nas mais loucas crises da sua vida. É aí que o mundo vai ver. E é real lá dentro. Isso é um laboratório, você tem que experimentar. A igreja de Jesus não tem coragem de pôr o pé na experiência com Deus. E temos teóricos, pregando e teóricos sentados. Os teóricos não passam vida e os sentados não recebem vida. Nós precisamos receber essa vida, irmão. Começar a viver, sem medo, na dependência de Deus, sem planejar. Não vai querer fazer a tua santificação porque não dá certo. Sabe o que está acontecendo conosco? Eu estou tocando fundo porque é o diagnóstico da igreja. Nós ficamos espirituais nos cultos coletivos. Então eu ouço a palavra, claro, é a palavra de Deus. Ela me sustenta, ela alimenta, ela convence, ela cura. É a palavra que liberta. Cura, liberta, convence. A unção que há na reunião dos irmãos, também você vem e você fica. Mas é sempre coletivamente. E você quer desenvolver a sua vida coletivamente. Pensa os casais aqui. Se você namorasse, noivasse, casasse na coletividade, nunca tivesse um momento íntimo, não tinha nem saído do casamento. Tinha? Você teria oportunidade para ver que você gosta daquela pessoa, que você quer passar a vida com aquela pessoa? E depois você pode construir um relacionamento? Não, mas sempre tem um mundo de gente em volta. Ah, mas é tão mais alegre, né? Mais emocionante, mais assim. Não é? Gente, os que se amam querem até ficar sozinhos. Você pode ver o casal que só quer ficar no meio de muita gente, não vive bem, não. É verdade. Aí tá tudo assim, na hora que entra em casa, cada um vai pro seu lado. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus ama que os seus filhos estejam, e tanto que Ele derrama uma unção tremenda, tanto que Ele manda que nos ajuntemos, onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei no meio dele. Não deixe a sua congregação, congregue-se, fique junto, é necessário. Mas sabe quando é que essas reuniões vão ser de tremer o chão? Quando cada um, individualmente, tiver uma vida desenvolvida com Deus na intimidade. Precisa, irmãos. Não é nos cultos, não é nas aulas. Aqui você recebe material, aqui você recebe para você sozinho, conhecendo mais, mas sozinho. Eu vou usar uma palavra gíria, curtir teu relacionamento com Deus. Ficar com Deus ali.
É o Espírito que ensina. Nós não temos paciência, é muito melhor ver televisão. Mas se você se entregar, se você der oportunidade, vai lá e fica. Fecha a porta, desliga. Fala em nome de Jesus. Fica. Pega a palavra. Ouça um louvor. Começa a conversar com Deus. Fala com Deus. É muita religiosidade. Fala, ô Senhor, mas hoje o dia foi fogo, hein? O Senhor viu aquilo lá? Agora aquilo lá não me sair bem, né, Senhor? Eu quero, da próxima vez, que teu Espírito me inspire para não fazer dar aquela resposta dura. Se o Senhor não agir, não dá, né, Senhor? Fala assim. Pode falar assim com Ele. Ele é seu amigo. Ele é teu Pai. É verdade, temos que estar em temor e tremor, no sentido de saber que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Mas a liberdade é de pai, de um bom pai com filho. Essa é a liberdade que nós temos que ter com Deus. Conta para Ele. Fala, Senhor, mas como eu te agradeço, porque eu era tão perdida, agora eu te conheço. Que coisa boa saber que teu Espírito está aqui. Fala, desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. Mas faz isso hoje. Chega na tua casa, faz hoje. Falei, Pai, não deixa que o que eu aprendi hoje seja roubado. Eu não admito que o diabo roube, porque o diabo rouba. A palavra diz que ele chama até de aves que roubam a semente. Eu estou plantando semente, irmãos. Se você não deixar que o Espírito dê vida no que eu estou falando, você vai sair daqui, você pode até falar, aula chata. Ou então falar, puxa, mas que aula bonita, bonita a palavra de Deus. Qualquer opinião, mas não vai acontecer nada. Amanhã você já esqueceu. Você tem que deixar o Espírito trabalhar nessa palavra, na tua vida, todos os dias. Todos os dias. Conviva com Deus. É isso que vai trazer o caráter de Cristo. Muito mais do que se você assistisse trilhões de aulas e 500 cultos. O teu relacionamento com Deus, pessoal. É isso que Deus está buscando. Um coração que o ame, um coração que o busque, um coração que o quer. Só isso. Você pode até falar assim, Pai, o meu coração não quer te buscar, meu coração não quer te falar, meu coração não quer nada. Ele quer ver televisão e quer sair. Fala a verdade. Mas eu não quero isso, porque eu sei que é a convivência com o Senhor. Muda. Olha, irmãos, vou falar uma coisa. Quando Deus te tira destas coisas, é uma libertação tão grande que você não troca nada por um momento com Ele. Mas é lá dentro. Como você gostava de uma coisa, você vai gostar de estar com Deus. É isso que é santificação. Não é uma coisa forçada, dura, seca, na marra. Peso. Não. Mas tem que haver um posicionamento seu. Estão entendendo? Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu vou ficar tão feliz. E Deus também. Pai, eu peço que o Senhor dê vida a essa semente. Eu peço que o Senhor abençoe com as bênçãos necessárias. Que cada um aqui que o Senhor conhece mais do que a própria pessoa. Tu conheces o profundo, tu conheces o escondido. Tu sabes as necessidades, as carências, as tristezas, as prisões. Eu te peço que o Senhor toque. Sem esse toque teu, nós nem vivemos. Nós precisamos dele, Jesus. Pelo teu Espírito faz isso, nós estamos te pedindo e nos entregando a ti. Em nome de Jesus. Amém.